104. Regressor Instruction. Capítulo 516. Autor: Colher de Sujeira. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Ele provavelmente está bem, certo? Kim Sung estava se movendo enquanto mordia os lábios. Ele deve ter percebido que cometeu um erro, pois sua expressão ficou sombria. No entanto, ele continuou falando comigo. Tenho certeza de que ele não tinha outra escolha, já que provavelmente achava que esse é o melhor método. Claro, eu continuei reagindo a ele. Ele continuou chamando meu nome desesperadamente, e sua voz partia meu coração. Sr. Killeone, sou eu? Eu sei, cara. Por favor, abre os olhos. Eles estão abertos. Você consegue ouvir minha voz? Consigo te ouvir claramente. Ao invés de balançar sua espada, parece que ele está pensando que transmitir sua voz a Killeone da luz é mais importante. Ele deve achar que me fazer voltar à minha sanidade de alguma forma é a maior prioridade, pois continuava clamando com uma voz triste e desesperada. Ele estava certo de que seus clamores desesperados estavam me fazendo agarrar a cabeça. Já sabia que meu plano ia ser um pouco eficaz, mas está sendo mais eficaz do que eu esperava. É por isso que você acabou naquela posição em sua vida passada, cara. Há um ditado sobre como um terceiro não pode mudar a natureza de alguém. Ver a reação de Kim Sung me fez entender por que o ditado existia em primeiro lugar. Ele parecia não se importar consigo mesmo. Enquanto eu observava fazendo o melhor para me fazer voltar ao meu eu original, fui capaz de deduzir mais informações sobre como foi a vida passada do regressor. Não foi realmente tão difícil deduzir, pois parecia que ele havia decidido abandonar sua segurança. Ele deve estar mais preocupado com minha cabeça do que com sua perna, pois continuava me olhando enquanto esquivava e bloqueava os ataques de dialogia dos esqueletos. Fiz uma careta e agarrei minha cabeça novamente como se estivesse com dor, e mais uma vez, ouvi Kim Sung gritando comigo. Sua reação me fez perceber que era o momento perfeito para a metade mascarada do meu corpo se aproximar. Claro, garantir que Kim Sung não seria capaz de me alcançar ao dar ordens de dialogia ao mesmo tempo. Ele estava dando o máximo, mas Dialogia estava se saindo melhor do que eu pensava. Ela é bem forte. Que tolice da minha parte, esquecer o fato de que, dentre os seres lendários, ela é uma lendária de alto nível. Claro, o maior problema era o mar de esqueletos ao seu redor. Porém, ele também não podia ignorar o sopro pestilento de Dialogia. Além disso, Kim Sung provavelmente notou que havia pragas fantasmas escondidas na onda de esqueletos, então ele deve ser extra cuidadoso. Tenho certeza de que ele estava se sentindo irritado e frustrado com todas as coisas que eu havia criado para ele neste campo de batalha. Tenho que esgotá-lo. Caso contrário, minha batalha contra Kim Sung não poderia prosseguir. Se ele estivesse em sua melhor condição, eu teria certeza de ficar o mais longe possível dele, mas ele não está no seu melhor agora. A má gerência de Lei Ji o deixou exausto e ele está repleto de ferimentos leves. Ele estava em uma batalha intensa por algumas horas no campo de batalha, então seria estranho se ele não estivesse cansado. Além disso, a perna dele está bem? Ele também não conseguia mover a perna adequadamente. A praga fantasma que o penetrou parecia estar tornando sua perna tão pesada quanto chumbo, e ela não estava se movendo de acordo com seus desejos. Ele está reprimindo o máximo que pode usando sua mana, mas logo perderia o controle da perna. Seu movimento está sendo restrito aos poucos, e em vez de esquivar enquanto economizava sua mana, ele começou a brandir sua espada frequentemente. Basicamente, o número de ataques que ele não pode se esquivar aumentou, e essa mudança de atitude naturalmente alterou a batalha. Boom! Crack! A onda de esqueletos se dividia em duas toda vez que Kim Sung brandia sua espada, e ele também estava ligado nos sopros de Dialogia. A cidade em ruínas estava começando a mudar, e não posso deixar de morder os lábios. Boom! Houve uma explosão quando uma montanha de grandes esqueletos voou pelo ar novamente. Os inúmeros braços gigantes de monstros se dividiram ao meio ao mesmo tempo, e estou realmente tendo dificuldade em acompanhar o número de esqueletos destruídos. Kim Sung é tão incrivelmente poderoso, que se não fosse pela mana de Belial, provavelmente teria no mínimo me retirado 10 vezes. No entanto, não há como negar que está criando uma cena surreal. Posso até deduzir os sentimentos dos espectadores enquanto assistiam a essa cena.
Olhei disfarçadamente para os espectadores e os vi olhando para nós estupefatos. Parecia que eles haviam esquecido que estavam no meio da luta contra os demônios lá fora. Sem chance. Esta é realmente uma batalha entre humanos. Ele realmente é humano. Que diabos? Entendo seus sentimentos. Afinal, simplesmente não fazia sentido que uma cidade inteira fosse devastada por uma luta entre dois seres humanos, um homem que havia coberto pelo menos metade da cidade com uma onda de esqueletos corrompidos enquanto montava um dragão corrompido, e um espadachim forte o suficiente para cortar ou desviar todos os ataques. Talvez seja porque Kim Il-sung está envolto por uma luz tênue. Tenho certeza de que todos podem facilmente deduzir quem estava do lado da luz entre nós dois. Sim, ótimo. Você está indo bem. Obviamente, os espectadores ficaram mais focados na nossa luta. Meu lado mascarado continuou estendendo a mão como se ainda estivesse resistindo. É importante mostrar a Kim Il-sung que eu poderia matá-lo facilmente se Kilong da luz não estivesse resistindo. Estalei os dedos novamente, e os tentáculos de Rimura começaram a voar em direção a ele. Estava suprimindo enquanto mostrava a ele que a fase 1 de Doon Kilong era apenas um aquecimento. Isto é divertido. Muito divertido. Ah! Uma frase brega, mas dizer frases assim de vez em quando manteria os espectadores cativados. Nosso adorável regressor já havia encontrado os tentáculos de Rimura antes, então ele parecia um pouco cauteloso contra eles. Mas esses tentáculos não são tão fortes. Eu os estava usando apenas como uma habilidade utilitária. Havia muitos tentáculos, e eles pareciam bastante fortes por fora. Isso é tão demais. Imagine muitos tentáculos do tamanho de uma casa remexendo. Os tentáculos não são tão fortes, mas são tão enormes que eram basicamente armas de destruição em massa. Tenho certeza de que os espectadores estão convencidos de que eles eram perigosos, e a forma como nosso adorável regressor cortou os tentáculos de maneira estilosa fez com que toda a cena parecesse um pouco irreal. Muitos dos espectadores tinham habilidades além da compreensão humana, mas estou certo que nem mesmo eles conseguiam compreender essa cena. Crack. Boron. Insano. Roa. Crack. Ah. Que diabos? Estou sonhando agora. Oh Deus! Oh Benigori! Boron! Kim Il-sung se movia ainda mais rápido, como se estivesse respondendo às explosões. Ele não parou de falar porque sua maior prioridade é me trazer de volta do abismo. Você consegue ouvir minha voz? Sr. Kilong? Por favor. Se você consegue me ouvir, me responda. Por favor. Claro, consigo ouvir sua voz, mas não respondi. Sr. Kilong, por favor. Me responda. Ah, esse cara. Você disse que estaria me esperando. Por favor, abra seus olhos. Eu sei que você pode superar isso. Acredito que você não vai ceder e que ainda está aí. Eu acredito. Ponto. Eu também não vou ceder, não importa o que. Por favor, não ceda. Você me ajudou a perceber que não estou sozinho. Você também não está sozinho. Todos estão lutando por você, Sr. Kilong. Yungnin. Abra seus olhos. Por favor, abre os olhos. Park Deokegu, seu porco. Quando você me disse que se você pode fazer isso, eu posso fazer melhor. Eu sei que você não estava mentindo quando disse isso, e eu sei disso muito bem. Yungnin. KGH. Eu só me tornei forte por sua causa. Você mostrou o caminho para minha sobrevivência na masmorra tutorial. Ponto. Sei que você não caiu completamente para os demônios. Esse seu irmão mais novo já sabe. Sei que você ainda está lutando e que vai superar tudo isso em breve. Ponto. Lei Kilong, seu bastardo. Volte a si, sua escória. Você realmente quer ver este lugar desaparecer da face da terra? Até Iranone está me gritando. Foi você quem sugeriu que vivêssemos uma vida boa. Se você é homem, então saia dessa, ela acrescentou. Caramba, isso está realmente me dando calafrios, mas não é ruim. Olhei empolgado para as pessoas lutando contra os demônios, e elas pareciam ter percebido o que Kim Il-sung estava tentando fazer, porque me olharam. Os membros da Guilda Azul, incluindo as exaustas Helena e Sun Yeong, levantaram suas vozes. Aqueles que tinham a menor conexão clamaram. A cena foi tão tocante que tive que prestar fanservice,
fingindo estar sentindo dor excruciante. Maldição. 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 Tudo. Kim Il-sung definitivamente sentiu que era sua chance, pois ele chamou meu nome e disse: Todos estão esperando por você. Todos estão. Não estou certo de quando ele chegou na minha frente, mas ele está parado com um sorriso. Os esqueletos e tentáculos haviam parado de se mover, e a cacofonia de sons foi substituída pelo silêncio. Você segurou minha mão. Agora é minha vez. Por favor, abra seus olhos, disse ele cautelosamente. Ponto. Ainda há muitas coisas que eu quero conversar com você, e ainda há muitas coisas que eu quero fazer com você. Ainda temos que fazer aquele piquenique com os membros da nossa guilda, e ainda temos que visitar o lago espelhar que a senhorita Yan sempre quis visitar. Desta vez, vamos visitá-lo. Kim Il-sung estendeu a mão e sorriu para mim, parado com seu corpo ferido. Aparentemente, ele tem certeza de que eu conseguia ouvir sua voz, mas logo depois quando viu meu rosto, ele ficou cheio de desespero. Lágrimas escorriam pelo lado desmascarado do meu rosto. Bom. Posso finalmente dizer a fala que queria. Por favor, mate-me. Kim Il-sung ficou sem palavras. Mandei demais. Regressor Instruction capítulo 517 Por favor, mate-me. Fingir estar com uma dor extrema, soltando lágrimas falsas. Encarei Kim Il-sung como se não aguentasse mais e simplesmente quisesse que tudo acabasse aqui mesmo. Kim Il-sung ficou estupefato. Senti vontade de gritar de alegria por causa da minha atuação quase perfeita, mas obviamente não posso fazer algo assim. Devo parecer o mais triste e desesperado possível. Me contorci ao ponto em que meus dedos e dedos dos pés se curvaram, mas essa cena é mais importante do que qualquer outra coisa. Isso é o ápice do auto-sacrifício. Com certeza. Pela paz do continente, estava disposto a desistir da minha vida. Arrepios me percorreram quando considerei como cada ser vivo neste continente está assistindo a essa cena neste momento. Já posso até deduzir o que eles sentiram ao ouvirem o corrompido Kilong da luz pedindo para ser morto. Não é apenas Kim Il-sung. Park Deok-gu, Shaira e todos os outros que estavam me apoiando agora me olhavam com tristeza. Kim Il-sung ainda parece não ter ideia do que dizer, então resolvi falar. Antes que seja tarde demais. Senhor Kak-leong, Kim Il-sung gaguejou e apertou as mãos. Você tem que fazer isso. Senhor Il-sung. Se demorar mais. Pausei. Você recuperou os seus sentidos? Aag. Senhor Killeong. Ah. Depressa Aag. Senhor Killeong. Ele deve ter percebido que algo estava errado, pois imediatamente correu na minha direção, mas o que o recebeu não foram os braços acolhedores do Killeong da luz, mas a garra de Dialogia. Buon. Quando Dialogia o lançou pelo ar, houve uma explosão alta. Eu acho que acertei ele. Tenho certeza que ele sobreviveu a isso. As pessoas estão mais focadas em nós do que eu pensava, e não é mais bonito nos ver cheios de cicatrizes. Como? Com um humano como ele. Espera, agora mesmo. Como você pôde? E esse tipo de diálogo? Você realmente não tem nenhum pingo de vergonha? Vergonha? Não é como se pudesse me alimentar, né? Suje por favor. A RGH ainda estou. Kelg. Ponto. Senhor Il-sung. Senhor Il-sung, por favor. Kelg. Hugo. Hectares. 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 Ponto. Aag. Eu te imploro. Acrescentei. Ponto. Tenho certeza que essa é a atuação mais difícil que já fiz em toda a minha vida, e estou confiante de que nem Ankim nem Kiri poderiam me superar agora. A revelação da luta interna entre Killeong da Luz e Duon Killeong era mais terrível do que qualquer outra batalha até então. Meu rosto se contorceu e comecei a me torcer antes de vomitar ou agarrar meu peito. Havia um sorriso perverso em meus lábios, mas meus olhos tristes continuavam escorrendo lágrimas falsas. Além de resistir ao mal, também respirava pesadamente, como se já tivesse atingido meus limites. Tenho certeza que o número de espectadores disparou, e cada ser humano no continente definitivamente estourando enquanto assistia a cena se desenrolar. Eles estavam definitivamente orando pela vitória do cardeal honorário Lei Killeong contra Duon Killeong. Eles estavam definitivamente orando para que ele tivesse força suficiente para resistir ao poder de Belial e lutar ao lado da luz mais uma vez.
Tenho certeza de que eles estavam esperando por um milagre, mas um diretor deve trair as expectativas de sua audiência. A cena de Kyong da luz saindo para dizer suas últimas palavras foi interrompida, pois Dron Kyong retomou o controle do corpo carnal do cardeal honorário Lei Kyong mais uma vez. Ah! Dron Kyong enxugou as lágrimas e arrumou a máscara. Ele revelou o sorriso mais malévolo imaginável e soltou um sinal, avisando a todos que ele estava no controle novamente. Ah! A risada infantil era tão constrangedora, mas é uma cena chocante que certamente trouxe desespero para algumas pessoas. Kim Sung estava estupefato enquanto recuava, olhando para a fumaça como tinta que girava ao meu redor. Fiquei preocupado porque ele parecia ter decidido algo. Ele não vai realmente me matar, né? Não havia nenhuma maneira de ele me matar. Ele era o mesmo adorável regressor que tinha conversado comigo há apenas alguns momentos, certo? Eu jamais vou desistir. Ele até me disse isso. Ele tipo de pessoa que se esforça para manter sua palavra, não importa o que. Então não tinha como ele desistir de mim. Tenho certeza de que ele simplesmente decidiu me incapacitar antes de tentar me trazer de volta aos sentidos. Espero muito que ele esteja tentando fazer isso em vez de me matar de uma vez. Eu encarei, um pouco preocupado, mas a expressão de Kim Sung estava fria. Sem chance, né? Sung, ainda somos amigos, né? Fiquei preocupado que ele dissesse algo como: sinto muito, Sr. Kyong. Já que você quer se sacrificar, só posso atender felizmente. Ele não disse algo assim. No entanto, ele me encarou e disse friamente: devolve ele. Esse corpo não é seu, seu bastardo. Ele sou eu, e eu sou ele. Como eu uso um mero humano a falar assim comigo? Você não sabe de nada, humano estúpido. Você não é ele. Seus pensamentos não vão mudar nada. A natureza de alguém não pode mudar. Devolve ele, seu bastardo. De jeito nenhum. Devolve ele. O que você é, um papagaio? Devolve ele, devolve ele, devolve ele agora, seu pedaço de merda. Seu bastardo. Espera, por que você está xingando assim, Sung? Estúpido. Seu bastardo. Ele gritou e avançou na minha direção. Qual o problema dele? Merda, ele pirou. Porra. O que há com você? Não sei o que está acontecendo, mas seu olhar me dizia que ele não está em seu juízo perfeito. Sua mão segurando a espada estava encharcada de sangue e ele parecia não se importar em se defender. Ele me recordou Shaira. Esta é a primeira vez que o vejo tão furioso, e a pressão que ele exalava tornou difícil para mim respirar, mesmo que ele estivesse a pelo menos 100 metros de distância. Me sinto como um rato na frente de um gato, ou melhor, mais como um rato na frente de um tigre. Instintivamente encolhi e senti que ia sujar minhas calças. O radar de sobrevivência de Kyong da luz apitou furiosamente, e eu queria cair no chão agora mesmo e me render. Contudo. Ah! Isso é divertido. Isso é realmente divertido. Fiquei tão imerso no meu papel que minha boca automaticamente começou a falar besteira. Porra, o que eu faço? Dialogia. Merda. Apóstrofo. Não sei. Farei o meu melhor para detê-lo. Seu bastardo. Sopro. Merda. Sopro. Eu sei. Depressar. Não me apresse. Boron. O quê? De alguma forma, Kim Sung conseguiu cortar o sopro pestilento de Dialogia ao meio. Dialogia entrou em pânico e balançou suas garras na direção de Kim Sung, mas este não recuou. Ele reuniu o máximo de mana que pôde para atacar. Nossa prioridade máxima é recuar, e tenho certeza de que Dialogia percebeu que tinha cometido um erro, pois ele imediatamente bateu suas asas. Infelizmente, já era tarde demais. Kim Sung foi lançado rolando para longe, mas ele conseguiu apontar sua espada para nós. Boron. Houve um som incompreensível e não consegui entender a queda patética de Dialogia dos céus. Recuperei meu equilíbrio, mas acabei caindo na mesma direção de Dialogia. Não faço ideia de como ele chegou na minha frente, mas Kim Sung estendeu a mão na minha direção. Kim Sung cerrando os dentes e punhos. Por que você está cerrando os dentes assim? Porém, o conflito em seus olhos durou apenas um momento. Ele parecia finalmente ter tomado uma decisão e estendeu a mão em direção ao meu rosto. Chamei desesperadamente Belial. Belial. Estou morrendo. Estou morrendo.
O aglomerado incontrolável de mana dentro de mim explodiu como um dilúvio. A mana assumiu a forma de um massivo demônio e me envolveu. O demônio parecia Belial, mas a diferença era que ele era feito de mana visível a olho nu. Esta é a primeira vez que vejo mana sendo usada assim. Ele realmente vai me acertar. No entanto, acho que não seria tão ruim receber um único golpe de Kim Sung, considerando a quantidade de mana que ele mal conseguiu reunir. Boron. No entanto, o impacto que senti me fez tremer todo. Arag. Instintivamente, reprimi meus gritos, mas não faço ideia do que está acontecendo. Não sei dizer se fui jogado em algum lugar ou se estava voando para outro lugar. Para piorar, o impacto que recebi foi tão poderoso que senti como se estivesse sufocando. Quando voltei a meus sentidos, percebi que estava em um lugar desconhecido. Crack. Kofi. Kofi. Não conseguia parar de tossir. Porra. Estou vivo, certo? A mana de Belial sofreu o impacto do ataque, mas ainda assim me machuquei. Minhas pernas tremiam, mas murmurei, que divertido. É realmente divertido. Não é divertido. Eu quero ir para casa. Não quero mais fazer isso. Porra. No entanto, a mana de Belial parecia surda aos meus desejos enquanto me erguia e me fazia socar Kim Sung. Kim Sung transformou seu ataque em bloqueio, e foi arremessado para longe rolando pelo impacto. Porém, ele reapareceu na minha frente num piscar de olhos e brandiu sua espada mais uma vez. Provavelmente parecerei patético se pedir para ele me poupar, né? Enquanto outro impacto poderoso me atingia novamente pela mana de Belial, houve um estrondo alto. A mana de Belial era resistente o suficiente para bloquear o ataque, mas o impacto que senti era definitivamente real. Parece que nem mesmo Belial consegue amenizar a onda de choque dos ataques de Kim Sung. A cena fazia parecer que um dos monstros estava pegando leve com o outro, mas a situação atual é definitivamente uma luta entre monstros. Ao me dar conta disso, engoli de nervosismo, mas a forma como os dois monstros trocavam ataques tornava a cena toda um pouco mais melancólica e intensa. Além do mais, a maneira como Kim Sung continuava a brandir sua espada enquanto estava coberto de sangue parte meu coração. Pobre Yun-Sun. Maldição. Ponto. Maldição, ele repetiu. Ah. Ah. Eu ri. Ah. Não é típico dele ultrapassar seus limites, e pude ver que ele estava realmente desesperado enquanto golpeava sua perna paralisada. A batalha continuou, e a mana de Belial começou a diminuir enquanto mais ferimentos começavam a aparecer por todo o corpo de Kim Sung. Ambos estávamos com dificuldades para nos mover, pois estávamos chegando aos nossos limites, o que não é de admirar. Afinal, já estávamos trocando golpes há algumas horas. A batalha entrou em uma pausa. Todos já haviam atingido seus limites, então só podiam assistir à luta horrível. Ah, hectares, nada mal. Para um pedaço de lixo, comentei. Eu posso te salvar. O que você está? Eu posso te salvar. Eu posso. Ele repetiu. Ponto. Eu posso te salvar desta vez. Desta vez. Eu vou te salvar, não importa o que, ele disse. Qualquer um pode ver pelo seu olhar angustiado que sua mente estava atingindo seus limites. Estava aproveitando a situação, mas a visão cutucou e deixou uma marca na minha consciência. Eu posso te salvar, Sr. Killong. Tenho certeza. Não importa o que. Então por favor confie em mim e aguente firme. Confie em mim e aguente firme, ele murmurou. Kim Sung segurava desesperadamente suas lágrimas enquanto ficava no meio das ruínas de Lindell. Regressor Instruction capítulo 518 N/T, parte do Cap na visão. Sacerdote desconhecido. Como devo descrever a luta entre o espadachim da luz e o santo corrompido? Eu vou te salvar. Então. Aguente firme só um pouco mais. Ponto. Aguente só um pouco mais. Tenho certeza que você consegue. Se os membros da geração futura nos perguntassem sobre essa luta, nós daríamos essa resposta. Foi uma luta que parecia ter saído diretamente de uma lenda, e também uma luta extremamente triste entre duas pessoas. Uma luta que não fazia muito sentido, pois é tão irreal, mas conseguimos entender os seus sentimentos. Não podíamos sentir a dor deles, mas entendíamos. Tenho certeza de que não seria suficiente para descrever uma luta como essa, mas é a melhor maneira de descrevê-la. Tenho certeza que as pessoas reunidas aqui pensam o mesmo.
Não posso deixar de olhar para o céu e me concentrar na história que se desenrolava. Você não é humano, disse Kim Sung. Não, ele é definitivamente humano. Ela o criou, e ele é tão insignificante quanto nós. Monstro, ele acrescentou. Não, ele não é um monstro. Ele é tão forte quanto ela, mas definitivamente não é um monstro. Ele é mais humano do que qualquer outro. Sim, tenho certeza disso. Não pude deixar de murmurar o nome de Benigori enquanto observava a cena que eu não conseguia descrever completamente. Sou apenas um aprendiz de sacerdote, então não pude ficar no mesmo campo de batalha que eles, mas ainda sou um sacerdote da deusa. Portanto, tinha que assistir a essa luta. Tinha que memorizar cada detalhe para a geração futura. A grande mana corrompida envolvendo o santo corrompido fez com que o mesmo balançasse o braço, e a cidade em ruínas foi devastada mais uma vez. Houve uma explosão alta quando o espadachim da luz foi arremessado pelo ar, mas ela novamente se levantou. Tenho certeza de que até mesmo aqueles que não estavam familiarizados com lutas podiam ver que o espadachim da luz estava no limite. Podíamos ver que ele não conseguia mais se mover tão rapidamente como antes, e podíamos ver que ele definitivamente estaria em perigo mortal se continuasse assim. Esperávamos que ela parasse de lutar. Desta vez, não importa o que. Ele estava coberto de sangue e mancava, mas se levantou como se seus ferimentos não fossem nada. Ele torcia sangue, mas levantou sua espada mais uma vez. Desta vez, não importa o que. Ele parecia uma cacofonia de emoções que eu não posso realmente descrever. Ele parecia o mais triste de todos ali, e parecia que carregava o maior fardo de todos. Enquanto se equilibrava em suas pernas trêmulas, avançou novamente em direção ao santo corrompido. O entorno ficou quieto. Aqueles que estavam orando, aqueles que choravam com medo do fim do mundo e aqueles que estavam amaldiçoando incessantemente os demônios ficaram quietos. Eles olhavam atentamente para o holograma mágico. Os soldados faziam o mesmo e observavam a luta que se desenrolava com corações desesperados. Tenho certeza de que todos sentiam o mesmo. O espadachim da luz estava balançando sua espada, enquanto o santo corrompido se defendia usando um acúmulo de mana que eu não consigo descrever completamente. Em cada colisão, o espadachim da luz chamava pelo santo corrompido. Os golpes que estavam trocando eram tão poderosos que estavam literalmente alterando o terreno próximo, mas as pessoas que assistiam à batalha não notavam isso. Como poderiam notar, quando nem conseguem ver direito? O tempo passou, e quanto mais próximos estavam de seus limites absolutos, mais forte eu apertava minhas mãos. Não faço ideia de quantos minutos não, quantas horas se passou, mas a luta ainda estava em andamento. Já perdi a conta de quantas vezes o espadachim da luz caiu no chão e se levantou, mas ele parecia um trapo esfarrapado agora. Enquanto isso, a mana de outro mundo em torno do santo corrompido parecia estar prestes a se extinguir. Eu posso te salvar. Pare com isso. Espere por mim. Pare de falar besteira. Seu pedaço de merda. Eu confio em você. Ponto. Eu confio em você tanto quanto você confia em mim. Lágrimas escorreram do olho desmascarado do santo corrompido, e o espadachim da luz colocou mana no braço que já estava fraco pelo cansaço. A mão que segurava sua espada sangrava, mas ele continuou brandindo sua espada. Não havia uma guerra santa tão bela quanto essa, e não havia herói que pudesse ser tão heróico quanto ele. O santo corrompido havia clamado e implorado para ser morto porque não queria viver após ser corrompido. Estava de volta e ele implorava para ser morto mais uma vez. E foi então que eu vi orações das pessoas ao meu redor. Cardeal. Ponto. Cardeal Honorário Lei Leong. Não tenho certeza, mas tenho certeza que ele sairá vitorioso. Tenho certeza disso. Tive que falar o mais positivamente possível, afinal, meu trabalho é tranquilizar as pessoas aqui. O espadachim da luz certamente o guiará para a luz. Ele guiará o cardeal honorário Lei Leong até onde ele deve ir. É por isso que ele ainda está lutando. Ponto. O lar do cardeal honorário Lei Leong não é um lugar cheio de pesadelos, mal, escuridão e sofrimento. Ele sempre esteve nos guiando. Ele sempre esteve guiando tolos como nós para onde tínhamos que ir, e ele sempre esteve se certificando de que estamos seguindo o caminho certo, acrescentei. Ponto. Acredito que ele simplesmente se perdeu. Ele simplesmente se perdeu a perseguir um ideal que estava além dele. Ele voltará. Sim, ele voltará.
Tenho certeza disso porque fiz uma pausa. O sol. Sim, tenho certeza que é possível por causa do sol vermelho. Sim. A luz o guiará mais uma vez. Traço. NT, parte do CAP na visão, pessoa desconhecida. Porque os demônios. Como eu saberia? Acho que eles também querem assistir porque gostam de testar e ridicularizar os humanos. Você quer dizer? Eles querem assistir a luta porque querem nos mostrar que são mais fortes do que a luz em que acreditamos. Não gosto desse hobby deles. Sentado no topo do muro, olhei para fora, e comecei a me sentir calmo por alguma razão. A luta que parecia que nunca ia acabar entrou em calmaria. Essa batalha estava além de nós. Se agissemos precipitadamente e tentássemos ajudar, os demônios também agiriam. Na verdade, a grande razão pela qual não estávamos nos movendo é: não podemos nos mover. Simplesmente porque não tínhamos mais energia para nos mover. Não apenas nós. Via mestre da guilda dos mercenários vermelhos tentando recuperar o fôlego enquanto se apoiava no muro. Park Yeonjou da guilda cisne negro estava ao lado dela, e sua condição não é diferente da primeira. Ela estava observando a batalha em andamento enquanto recebia tratamento para sua perna cortada. Os membros famosos da Guilda Azul também estavam reunidos em um só lugar e estavam encostados no muro como se não pudessem mais se mover. Eles são definitivamente um grupo de pessoas poderosas, então não é tão difícil deduzir a condição dos soldados comuns se até os membros mais poderosos do campo de batalha estão extremamente exaustos. Mais da metade das tropas não conseguia mais se mover, e tínhamos que usar essa pausa para reorganizar nossas tropas e esperar. Tenho certeza que esta é a razão pela qual nossos líderes emitiram essa ordem com isso em mente. Os demônios já haviam tomado metade do muro, então é um pouco ridículo que estivéssemos depositando nossas esperanças na batalha em andamento. Como é cômico. A batalha em andamento não é diferente de uma arena, pois estamos assistindo ao espadachim da luz e ao santo corrompido lutarem do topo do muro. Como eles estão se movendo assim? Minha estrutura é bem grande para um aventureiro, então sei melhor do que ninguém que eles não estavam em condições de se mover adequadamente. Sorri amargamente porque poderia ver que a condição deles é a pior em comparação com a minha. Parece que eu não sou o único que pensava o mesmo, pois ouvi uma voz à distância. Será que eles são realmente humanos como nós? Isso é bem ridículo. Os dois destruíram a cidade sozinhos, e agora? Estão lutando entre si. É claro que eles estão cansados. Tenho certeza de que eles realmente querem desmaiar agora. Isso é verdade, mas se eu estivesse no lugar deles, não conseguiria ficar em pé direito. Minha condição está bem ruim, mesmo tendo usado minha mana, então tenho certeza de que seria o mesmo para você se estivesse no lugar deles. Ponto. Só porque eles estão em outro nível não significa que eles não ficam cansados. Eles estão apenas aguentando. Ponto. Tudo isso porque eles têm uma razão para não cair. Tenho certeza de que eles têm uma razão melhor em comparação com um estúpido como eu, que só se preocupa com a própria vida. Acho que é o mesmo para o escolhido de Benigore. Ponto. O ato altruísta de autossacrifício é difícil. E aí, o que você acha? Quer apostar? Estava esperando você dizer isso, viciado em apostas. Virei a cabeça e vi rostos familiares. Esses caras estão realmente vivos. Apóstrofo. Vi os companheiros com quem costumo ir ao pub. Vi Kennen, um playboy de Lindell, enquanto o outro cara era George, um jogador de terceira categoria. Levantei a mão para cumprimentá-los, mas parece que eles não me notaram. Você realmente quer apostar em um momento como este? Perguntou Kennen. É exatamente por estarmos nessa situação que devemos apostar. Pode ser a última aposta da minha vida, mas não significa que vou apostar no lado perdedor, Kennen. Estou apostando no espadachim da luz, respondeu George. Por quê? Perguntou Kennen. Sou apenas um jogador de terceira categoria. Que motivo eu teria para apostar? Respondeu George. Pare de falar bobagem, George. Todo mundo aqui sabe que você tem azar, disse ele. Quem sabe? Vamos assistir. Eu tenho a sensação de que estou certo desta vez Ele pausou. O quê? Não importa que lado eu escolha, de qualquer maneira vou ganhar esse jogo. Kofi. Baboseira. Porém, suas palavras me fizeram sentir menos ansioso por alguma razão. Ele é um idiota, mas George é capaz de fazer comentários assim às vezes.
Se a situação realmente acabasse do jeito que ele previu, então eu o levaria ao pub e compraria a quantidade de álcool que ele quisesse. Voltei minha atenção para a batalha em andamento enquanto tinha pensamentos ridículos, pois queria saber se ele ganharia a aposta desta vez. Afinal, sua sorte é notoriamente ruim, mas... por alguma razão, tenho a sensação de que ele ganharia desta vez. Cara, que time imperfeito. Toda essa coisa parece encenada por algum motivo. Uma luz vermelha ofuscante começou a surgir, e não posso deixar de sorrir ao vê-la. Regressor Instruction capítulo 519. A explosão soou particularmente alta em meus ouvidos, e o solo começou a se abrir. Os destroços das ruínas da cidade voavam por todos os lados enquanto era lançado em diversas direções. Não conseguia respirar direito devido à pressão. Para ser exato, não tinha o luxo de recuperar o fôlego, pois não podia tirar os olhos do oponente à minha frente. No momento em que olhei para ele, vi um ataque mortal cheio de mana voando em minha direção de todas as direções. Crack. Crack. Até ouvir esses sons é exaustivo, pois já faz um tempo desde que a cidade foi destruída. Se eu fosse exagerar, a Lindeu atual parece pior do que a Lindeu da minha vida passada. O estrago é tão grande que seria difícil para alguém acreditar que apenas 2 pessoas fizeram tudo isso. A casa da Guilda dos Mercenários Vermelhos e a praça da cidade frequentada pelos aventureiros foram destruídas, juntamente com tudo mais. Na verdade, nem consigo diferenciar qual tijolo pertence a qual construção mais. O muro que as pessoas estavam protegendo com sua mana era a única coisa que está de pé, porque não tinham mais nada para proteger. Eles estavam assistindo à batalha do topo do muro e sabiam que essa batalha decidiria o destino de tudo. Portanto, aparentemente o caos acalmou e se tornou um pouco organizado. Entretanto, as pessoas que torciam ficaram quietas. Estou ficando incomodado pelo fato de apenas 2 pessoas estarem fazendo todos esses barulhos. Quanto tempo se passou? Honestamente não estava acompanhando não, é mais como se não pudesse acompanhar porque estava ocupado. Doon Qiong entrou oficialmente em sua fase final, não posso afirmar com certeza, mas estou confiante de que o mesmo vale para Qin Sung. Ele decidiu me incapacitar, mas parece ter ido longe demais e acabou ficando berserker porque uma vasta quantidade de mana fluía dele. Sendo sincero, ele parecia um pouco digno de pena por fora, mas tudo porque ele estava desesperado. Claro, ele ainda está desesperado, e eu não estou na melhor condição também, mas minha condição não está tão ruim quanto a sua. Seriamente, esse cara. A condição do Kim Sung é extremamente ruim. Eu ia pôr um fim nisso no momento certo, mas o momento certo ainda não chegou, portanto, trocávamos movimentos na calmaria antes da tempestade. Uma coisa com a qual me deixou tranquilizado é que ele ainda acredita firmemente em mim. Nesse ponto, seria compreensível se ele desistisse, mas seu olhar permanecia firme. Nossa, me sinto realmente mal. Neste ponto, estou certo de que até mesmo um psicopata sentiria sua determinação. Kim Sung continuava murmurando que ia me salvar, e ele se levantava de novo, sem perder nem um pouco de sua determinação. E mais uma vez ele veio em minha direção. Ainda estava rápido, mas seus movimentos não eram mais tão afiados. Ele brandiu sua espada contra mim, e a mana de Belial reagiu ao afastar a espada. Kim Sung foi forçado para trás e fez o possível para conter o sangue que queria sair de sua boca. Na verdade, eu também estou exausto. Belial é quem estava lutando por mim, mas estou tão cansado que não posso deixar de pensar se já havia estado tão exausto antes. Meu estado não é comparável ao do Kim Sung, não estava tão cansado quanto ele. Contudo, isso não significava que eu não estivesse cansado de jeito nenhum. As pernas de qualquer um doeriam se fossem forçadas a caminhar por 5 horas seguidas, e considerando que eu estava lutando com todas as minhas forças o tempo todo. Eu realmente sentia vontade de desabar no chão e dormir aqui mesmo. Boom! Kim Sung veio em minha direção, e o bloqueei novamente. Não tenho certeza de quantas horas se passaram desde que esse padrão chato começou, mas ambos tínhamos um objetivo claro, então a luta não seria tão complicada. Nossos movimentos estavam ficando mais lentos, então tenho certeza de que as pessoas que nos observavam estavam se sentindo ainda mais desesperadas. Com o som de colisão, a mana de Belial mais uma vez colidiu com a espada de Kim Sung, mas o impacto me fez voar para longe.
Não me levantei imediatamente porque Kim Un-sung também voou. Não quero me levantar. Já faz um tempo desde que tive uma breve pausa. Olhei para o muro e vi pessoas nos observando de cima do muro. Até os membros da Guilda Azul não podiam fazer nada agora, enquanto qualquer aventureiro que vale a pena mencionar estava se recuperando. No entanto, aqueles cujas as classes estavam relacionadas à esgrima não conseguiam tirar os olhos de Kim Un-sung. O que não admira, pois até mesmo um leigo em esgrima como eu achava a esgrima dele incrível, então essas pessoas tinham que estar mais emocionadas do que eu ao ver a esgrima de Kim Un-sung. Muitas pessoas oravam, enquanto outras falavam entre si. Contudo, todas tinham uma coisa em comum: seus olhos estavam fixos na batalha. A luta era tão horrível que nem consigo descrevê-la adequadamente. Deve ser cansativo assistir a uma luta por horas a fio, mas tenho certeza de que eles estão sentindo algo. Alguém me distraiu. Cadê Ayan? Encontrei Jungaya e parecia que ela realmente não participou da batalha. Sei que ela ainda não se recuperou, então fiquei um pouco preocupado com ela. Sua condição é ruim, mas ela estava tão quieta que senti que algo estava errado. Sim, é melhor ela não fazer nada aqui. Se possível, gostaria de poder seguir até o fim para que pudesse ensinar uma lição a ela e encerrar tudo belamente e apropriadamente. Independentemente disso, a situação em andamento é mais importante para mim do que qualquer outra coisa no momento. Me levantei lentamente e Kim Un-sung estava fazendo o mesmo. Vi ele continuamente me encarando enquanto recuperava o fôlego. Uf, uf. Ele ergueu sua espada mais uma vez, e sua expressão relaxada ficou sombria. Continuei colocando minha mão na minha máscara. Manter tudo estava sendo extremamente exaustivo, então comecei a conversar com ele para poder descansar, mesmo que por um momento. Não achei que você se esforçaria tanto na luta. Impressionante. Uf, uf. Você é o humano mais forte que eu já vi. Nunca poderia imaginar que você seria capaz de prolongar essa batalha chata. Kofi. Kofi. Ponto. Porém, você já atingiu seu limite. Tenho certeza. Provavelmente já é demais para você ficar de pé. Ponto. Por favor, diga algo, Yun-sung. Vamos dar uma pausa rápida. Por que não estou lutando aqui sozinho? Maldição, retiro o que disse. Não diga coisas assim. Yun-sung, por favor. Isso é tão embaraçoso. Sua fala soou tão constrangedora para mim que meu rosto avermelhou. A fala por favor, mate-me estava no mesmo nível, ambas deixaram meu rosto vermelho. Claro, sua perspectiva é diferente da minha, e seu diálogo era prova de como ele estava imerso nesse papel. Toquei minha cabeça e agi como se estivesse com dor. Tenho certeza de que ele pensou que Kilong da Luz ainda estava resistindo a Dron Kilong. É embaraçoso, mas isso é ótimo porque nossa imersão em nossos papéis significava que a audiência também estava imersa. Você consegue ficar de pé? Ele perguntou. Ponto. Já que o Sr. Kilong ainda está lutando, eu ainda posso lutar. Hugo. Temi que ele notasse meu rosto corado, então agarrei minha cabeça e a abaixei. Também não vou desistir. Então, por favor, Sr. Kilong, não desista. Que ótimo diálogo. É tocante. Infelizmente, é minha responsabilidade lidar com tudo isso. A conversa e a pausa terminaram quando Kim Un-sung começou a se mover na minha direção novamente. Levantei o meu braço lentamente e, com um estrondo alto, nos levantamos novamente. Certamente atingimos o nosso limite. Não tenho certeza de quanto tempo havia passado desde que atingi meu limite. Já tinha esgotado minha mana há muito tempo, e estou convencido de que meus braços e pernas estão quebrados. Minha resistência se esgotou mesmo antes de eu poder entrar na fase 2, então não seria estranho se eu acabasse morrendo depois de tudo isso. Uf, uf. Ah! Seu poder começou a diminuir e a mana de Belial também. Certamente Belial ainda tem um pouco de mana para me emprestar, mas não seria capaz de lidar com um influxo de mana com meu corpo acabado. Além disso, tenho certeza que ele já tinha usado toda a sua mana. Ele também foi nerfado ao ser convocado aqui, e ainda teve que convocar seus altos sacerdotes, então, a menos que estivesse disposto a sacrificar seus méritos. Ele está no limite também. A próxima troca finalmente seria a troca final de movimentos. Se continuássemos lutando, certamente Kim Un-sung finalmente entraria em colapso. Sua armadura mágica não estava mais funcionando,
junto com seu escudo pessoal, e a mana em sua espada estava oscilante. Mesmo a mana de Belial estava tendo dificuldades em manter sua forma original. Parecia que a forma original da mana estava prestes a se despedaçar em inúmeros cristais a qualquer momento, como uma vela ao vento. Uf! Kim Sung respirou e se posicionou. Sim. Neste ponto, esta é a melhor coisa a fazer. Agarrei minha máscara e desembainhei Juliana. Ao lembrar da luz vermelha que vi no sonho de Kim Sung, tive certeza. Tenho que finalizar aqui. O nascer do sol é o melhor cenário para o desfecho deste arco, e o nascer do sol parecia mais bonito do que todos os outros que eu tinha visto até agora. Na verdade, parecia que estava torcendo por mim. A luz fraca que iluminava o céu também tingia a cidade em ruínas com sua cor. Parece legal. Kim Sung agarrou sua espada. Ele está prestes a usar a dádiva que recebeu de seu amigo íntimo, que é como um irmão para ele, para salvar o santo corrompido. Um vilão típico tinha que dizer algo numa situação como esta. Não pense que sou igual ao estúpido do Donovan, sua escória. Obviamente, Kim Sung não disse nada. Ele apenas me encarou segurando sua espada em postura. Quando ele finalmente se moveu, fiquei surpreso. Foi só então que reuni minha mana. Morra lamentando sua própria ignorância e estupidez. Fu. A preparação foi longa, mas não demorou muito para ele brandir sua espada. Quando o nascer do sol finalmente cobriu tudo com sua luz, a espada de Kim Sung também emitiu luz. A suave luz vermelha iluminou o mundo, me cegando. Uau! Tinha a resistir o máximo possível e continuar atuando. Morra. Sua escória. As duas poderosas energias colidiram, e Lindell temporariamente se tingiu de branco. Luz e escuridão haviam colidido, então pensei que o efeito seria ótimo, mas é uma visão mais linda do que eu esperava. É claro que linda não é a palavra certa para descrever isso, e tenho certeza de que a audiência pensa o mesmo. Nossas espadas se chocaram, e voamos para trás ao mesmo tempo. Sob a influência dos vestígios finais de nossa mana, o chão abaixo de nós cedeu, criando um círculo massivo que lançou pedras e destroços para longe de nós. Boom! Ah! Kim Sung soltou um grito que não era típico dele. Foi um grito furioso, e tenho certeza de que ele estava gritando instintivamente porque pensou que não seria capaz de aguentar de outra forma. Ah! Ele parecia o herói perfeito. Quem falaria mal dele quando ele estava fazendo o seu melhor para expulsar a energia demoníaca em mim enquanto estava envolto em luz? É óbvio, mas ele parece divino para mim. Assim que olhei para ele com um sorriso maligno, vi Kim Sung olhando diretamente para mim. Havia lágrimas em seus olhos, como se ele estivesse me dizendo que não poderia desistir. Ele mordeu os lábios e usou tudo o que tinha para se livrar da energia demoníaca. Bom trabalho. Vamos acabar aqui, Kim Sung. E a coisa certa a fazer porque eu me sentiria mal se eu fizesse sofrer ainda mais. No entanto, não posso deixar de me sentir um pouco insatisfeito, mas acho que todos ficariam satisfeitos com esse final. Claro, sei que os criadores nunca estão satisfeitos com o seu próprio trabalho. Houve um estalo quando minha meia máscara rachou, fiquei ansioso por algum motivo, e logo percebi o porquê. E essa vadia maluca? Vejo um Gaian parada não muito longe de onde estávamos, e fiquei chocado. Maldição. Fiquei preocupado que ela pudesse interromper Kim Sung, e minhas preocupações não são infundadas, pois vi Jungayan atacando um mago que estava tentando me atacar com um feitiço no ninho de Rimura. Olhei para Kim Sung, mas ele estava completamente focado em se livrar da energia demoníaca de mim, então nem notou Jungayan. Pensei em recuperar minha energia para atacar Jungayan, mas não podia recuperar algo que já havia sido usado. Ele pode morrer. Kim Sung está no seu limite, e se Jungayan o interrompesse, sua mana poderia despedaçá-lo em pedaços. Meus pensamentos sobre o pior cenário foram interrompidos por um pequeno fogo caindo na minha cabeça. O quê? Você? Virei a cabeça e vi Jungayan pálida. A mão dela que apontava para mim tremia porque ela acabara de me atacar com um feitiço. E eu? Sinto muito. Sinto muito. Uau! Se caramba! Eu Luke. Sinto muito. Sniff. Estou orgulhoso de você, Ayan. Estou realmente orgulhoso. É disso que estou falando, caramba. Essa é a cena que eu precisava. Minha alegria me fez elevar a voz. Sua vadia. Como você ousa?
Por favor, volte aos seus sentidos. Ike. Por favor, volte aos seus sentidos. Ike. Yoon-sung. Agora. Faça isso agora. 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 Vírgula. Ah. Parece que Kim Il-sung também estava ciente do clichê faça isso agora, pois ele finalmente colocou sua força restante em sua espada. Crack. A máscara quebrou. Quando senti a luz me envolver, ativei rapidamente a troca de classe para alterar minha classe e aparência. Realmente tinha atingido o meu limite, então não conseguia mais me mover, o que me preocupava em relação às minhas chances de sobrevivência. A luz logo desbotou, e ainda fiquei vivo. Virei-me do sol nascente para ver Kim Il-sung estendendo a mão em minha direção. No entanto, tudo o que pude fazer foi sorrir fracamente para ele. Bom trabalho. Bom trabalho. Sniff. Você fez realmente bem. Neste momento, ele realmente parece uma criança. Regressor Instruction capítulo 520 Você fez realmente bem. Não faço ideia do que dizer em resposta às palavras de Kim Il-sung. Entretanto, não é porque eu não consigo pensar no que dizer, é simplesmente porque fiquei muito embaraçado para pensar em qualquer palavra a dizer devido à maneira como ele está agindo como um adolescente de 15 anos. Acabei de despertar também, então não tenho muita certeza de quais eram as melhores palavras que eu poderia dizer. Deveria dizer a ele que ele conseguia lembrar de tudo, ou deveria dizer a ele que estou sofrendo de amnésia. O primeiro caminho exigiria que chorasse intensamente enquanto pedia perdão. Busco atenção, então quero chorar enquanto peço perdão, mas tenho certeza de que fazer isso estragaria esse momento tocante. Só tenho que fazer essa cena em 3 dias. Acho que seria melhor agir como se não tivesse ideia do que estava acontecendo agora. Considero que seria melhor aproveitar a atmosfera vitoriosa antes de chorar. Olhei lentamente para cima e vi a escuridão da noite sendo vencida pelo nascer do sol. Kim Il-sung já havia virado as costas para a luz, mas o céu claro chamou minha atenção. Provavelmente surgiu da colisão entre Kim Il-sung e a mana de Belial, uma visão tão bonita. Partícula de luz cintilante caía do céu, como se os seus estivessem nos parabenizando. Enquanto isso, os olhos de Kim Il-sung estavam cheios de lágrimas enquanto me encarava. Pude ver diversas emoções diferentes em seus olhos também. Nem disse nada ainda, mas ele já causou uma pontada de culpa. A maneira como ele estendeu a mão para mim, como se estivesse me dizendo que tudo havia acabado e estava tudo bem agora, e não precisava mais percorrer na escuridão, fez com que eu me emocionasse. Quando vi seu sorriso em seu rosto ensanguentado, de repente me lembrei que ainda não faço ideia de como estava aparecendo agora. Enfim, Kim Il-sung não parece bonito desta vez, na verdade, ele parece meio feio. Metade do seu rosto estava coberto de ferimentos e sangue, e ele não conseguia abrir um de seus olhos direito. Ele também estava cheio de ferimentos da cabeça aos pés. Agora que eu estava olhando de perto, vi que sua condição é pior do que eu pensava. Sei que não estava na melhor condição, mas como estava sob a proteção de Belial, não parecia tão mal por fora. Porém, me senti orgulhoso do fato de ele estar preocupado comigo mais do que consigo mesmo, porque isso basicamente significa que eu era a menina dos seus olhos. Ele precisa ser tratado o mais rápido possível. Você está bem? Eu. Agora. Sabe quem eu sou? Agora. Isso é. Deveríamos te examinar. Cuide-se primeiro, cara. Consegue ficar de pé? Assenti lentamente, e ele segurou minha mão para me ajudar a levantar. Ele me examinou para ver se eu estava a salvo, e finalmente suspirou aliviado ao ver que eu ficaria bem. Pensei que talvez fosse o momento para compartilharmos um abraço de amizade, mas ele parecia preocupado com quão sujo estava agora. Não compartilhamos um abraço, mas senti suas emoções através de sua mão quando ele me ajudou a me levantar. Estou realmente orgulhoso. Droga, é disso que estou falando. Claro, fiquei orgulhoso, especialmente de sua performance divina hoje. A moeda Yoon-sung finalmente foi para a lua, e me deu a sensação que tinha tomado a decisão certa ao investir na moeda. Opa. Nossa Ayan. Você também foi ótima. Droga, porque ela parece tão bonita hoje. Sei que é estranho me sentir quando não tinha passado muito tempo desde que ela literalmente lançou uma bola de fogo na minha cabeça. No entanto, fiquei feliz pois Jungae tinha conseguido tomar uma decisão crucial e razoável por conta própria.
Claro, honestamente fiquei preocupado que ela atacaria Kim Il-sung antes, mas parece que ela tinha decidido confiar nele. Lançar aquela bola de fogo foi um pequeno passo aos olhos de todos os outros, mas para ela, definitivamente foi um grande passo. Fiquei convencido de que ela ainda estava sendo afetada pelo que tinha feito, pois suas mãos ainda estavam tremendo. Porém, parece que Aya ainda é Aya, porque ela afastou Kim Il-sung e me abraçou com força. Eu. Sniff. Sinto muito. É minha culpa. Elk. Sniff. Aya, primeiro. Sinto muito, Elk. Ah. Segurei a cabeça como se estivesse machucada para me separar de Jungayan, mas Kim Il-sung e Jungayan me encararam preocupados. Parece que eu não seria capaz de agarrar casualmente minha cabeça mais. Ainda assim, suas reações pareceu bem engraçada para mim. Tudo acabou, mas parecia que as coisas ainda não tinham acabado para Kim Il-sung, pois ele soou preocupado quando disse: Acho que devemos levar você para o muro agora. Senhorita Aya, por favor, leve o Sr. Kilong imediatamente. Ponto. Por quê? Tenho certeza de que eles vão atacar novamente. Essa luta não acabou. Você não pode lutar nessas condições, cara. Nem tente vagar por aí, apenas venha para casa comigo, cara. Fiquei um pouco cansado de vê-lo vacilar enquanto tentava ao máximo erguer a espada. Eu entendo como você se sente, estou realmente orgulhoso de você. Agora mesmo, Arg. Não precisa pensar em muitas coisas agora, Sr. Kilong. Sair daqui é a maior prioridade agora. E sua condição atual? Não, você interrompi. Estou bem. Ele me interrompeu também. Ele tomou sua decisão. Kim Il-sung parecia estar disposto a morrer apenas para enviar os demônios de volta ao inferno. Porém, se meus cálculos estivessem certos, outra luta provavelmente não aconteceria, porque tinha certeza. Eu tinha certeza de que Benigori finalmente agiria. Considerei que ela tenha estado esperando por uma oportunidade para fazê-lo o tempo todo, e a vitória do espadachim da luz sobre o santo corrompido fez com que a crença das pessoas nos deuses se tornasse ainda mais sólida do que antes. Até pensei que talvez Benigori não precisasse mais sacrificar seu poder divino apenas para descer aqui, mas naturalmente era apenas uma suposição minha. Oxi! Uma luz massiva desceu sobre mim e me envolveu. Os céus pareciam ter aberto seus portões enquanto uma luz intensa brilhava nos céus. Benigori. É um pouco engraçado ver Benigori tentando parecer mais santa possível sendo que estava falida até recentemente. Se não fosse por mim, ela não teria sido capaz de se manifestar aqui. Enfim, ela definitivamente se destacava porque sua aparência é semelhante ao que suas estátuas pareciam. Ela estava envolta em uma luz deslumbrante junto com uma vasta quantidade de poder divino que eu não conseguia compreender completamente, mas eu podia vê-la claramente. Ao vê-la, senti um desconhecido senso de reverência pela estúpida e infantil Benigori. Isso é para Belial e os demônios da 27ª Legião. Sua voz soava elegante. Parecia que ela sabia o quão importante era manter sua imagem pública. Assenti quando vi que ela deve ter feito seus preparativos antes de se manifestar aqui. Retornem para onde vieram. Vocês não pertencem aqui. Parece que é hora de nos separarmos. Vírgula. Oh, Belial, muito obrigado. Queria ficar mais tempo e aproveitar o mundo real, mas não posso mais permanecer aqui. Aquela vadia estúpida deve ter conseguido consertar a situação de alguma forma, já que até ela também é uma deusa. Isso é muito triste. Se o sistema, provavelmente considera você como um orientador externo, mas parece que você já sabe disso. O sistema está finalmente funcionando corretamente, então preciso de uma quantidade razoável de mana como combustível e méritos como pagamento para permanecer no mundo real. E tenho certeza de que você já percebeu que não poderei manter a 27ª minha convocações. Você não estava preocupado que eu fosse trair você? Não, não. Como eu poderia ter um pensamento tão escroto assim? Já sei que você pode ver através do coração desse humano estúpido. Nunca tive um pensamento repugnante como esse. Ah! Não se preocupe, seu humano nojento. Isso faz parte do seu charme. Estou ansioso para te ver novamente. Mal posso esperar para trabalhar com um humano nojento quanto você. Os Lordes Demônios estão aplaudindo você pelos eventos de hoje. Eles elogiaram você e disseram que você é um humano de merda. Vírgula, pare de dizer coisas rudes, Belial. Há quanto tempo? Mas você não acha que chegou tarde demais,
Benigor incompetente. Embora eu deva dizer que você se saiu bem em salvar sua face agora, Sr. Cardeal Lei Keylong jamais trabalhará com os demônios. Eu já plantei minha semente dentro dele. Ele me pertence mais do que a você, seu demônio sujo. Sei como você ousa falar assim do meu leal e adorável Cardeal Honorário Lei Keylong. Vírgula. O que há com eles? Entendo por que Belial estava agindo assim, mas fiquei surpreso com a atitude de Benigor. Ela costumava me chamar de lixo, mas agora estava usando palavras elogiosas como leal e adorável. Ela está fazendo isso porque tem medo que Belial realmente me leve embora. Não estou certo dos detalhes, mas parecia que ela estava preocupada que Belial pudesse me levar. Ela provavelmente estava pensando em fazer o seu melhor para me manter ao seu lado. Ela se manifestou no mundo real, e pude vê-la me olhando de relance. Não posso deixar de sorrir ao ver isso, pois ela parecia estar tentando ler minha expressão. Claro, não tenho certeza do que estava acontecendo, mas de uma coisa tenho. Estou em uma posição vantajosa. Sou apenas uma pessoa, mas ambos me queriam para si. Ser uma celebridade é doloroso. É empolgante, mas isso é algo em que tive que pensar enquanto conversavam. O sistema finalmente se estabilizou, e Belial estava certo. Benigor poderia se manifestar no mundo real por um curto período de tempo. Como esperado, os dois começaram a conversar usando minha mente como intermediário, e pude ver que eles estavam com pressa. Não acho que você tem tempo para falar sobre coisas assim agora, Benigor. O quê? Como você ousa? Vírgula. Neste momento, devemos discutir outras coisas além do seu adorável cardeal e humano nojento que estou de olho, Benigor incompetente. Isso. Vírgula. O que você pode fazer por mim, do que você está falando? Você não pode permanecer muito tempo neste mundo também. Não entendo por que você está falando como se estivesse me fazendo um favor ao retornar para onde veio. Vírgula. Estou lhe dizendo que estou disposto a voltar de forma pacífica. Você não está interferindo porque não quer que o mundo real sofra mais danos. E você também quer proteger a vontade de Altanos, não é? O continente voltou ao seu estado original, mas ainda é um fato que este é o meu local de trabalho. Posso prejudicar o continente sempre que quiser. Você sabe melhor do que ninguém que sou capaz de fazer isso. Bem, tenho certeza que você não quer prejudicar seu local de trabalho. De qualquer forma, você já fez o suficiente. Não é hora de voltar. Como membro das 72 legiões, tenho honra. Se eu voltar assim sem ganhar nada depois de você me dizer para ir para casa, minhas crianças seguidores perderão a face. Vou garantir que ofereça meus serviços para que você também se beneficie. Vamos encerrar nossa discussão aqui. Você sabe muito bem que não temos muito tempo. Vou lhe dar 10 segundos para pensar. Nunca fazemos acordos com demônios, Belial. Sinto interromper sua conversa, mas posso sugerir algo, vamos ouvir, orientador, meu adorável e precioso sacerdote, ele Lei Keylong. Claro, vou ouvir, já que é sua sugestão. Obrigado por assistir, até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.